Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Tecnológica para os alunos dos cursos das engenharias. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês aí no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas e até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí às avaliações. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2 ela vai ser dada pela média de duas atividades que vocês irão realizar no portal do aluno. No caso específico para a minha disciplina, essas atividades que vão compor a nota da P2 são as atividades da semana passada, no dia 3/5, e a atividade da próxima semana, no dia 27/5. Então, a média dessas duas atividades vai representar aí a nota da P2, certos? E todas aquelas outras atividades que vocês também realizaram, essas atividades vão compor a nota do EDP, certos? Muito bem, gente. Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre nanotecnologia, só para adiantar o assunto, né? Diz respeito aí à manipulação aí da matéria numa escala atômica e molecular, certos? Muito bem, gente. Então, antes da gente começar a falar de nanotecnologia, né? Vamos a alguns conceitos. Vamos contextualizar. Então, com relação aos níveis de organização estrutural da matéria, né, dos materiais, como eles podem ser organizados. Então, nós vimos que os principais materiais sólidos utilizados nas engenharias são os metais, cerâmicos e polímeros, tá? São tipos de matéria. A menor unidade da matéria são os átomos, tá? Então, seja qual for o tipo de matéria, o tipo de material, ele vai ser composto aí por átomos. Isso uma escala, né, microscópica. Esses átomos vão interagir entre si, fazer ligações, formando moléculas. Moléculas vão interagir também entre si, formando substâncias. Substâncias vão interagir entre si, formando as misturas. E as misturas é o que vai compor aí um material especificamente, tá? Então, quando nós pegamos aí qualquer material, né, tem que ficar implícito, né, que esse material nada mais é do que a união de diferentes misturas, diferentes substâncias, diferentes moléculas, e que esse material aí vai ter um arranjo atômico, tá? Vimos também que é justamente o arranjo existente entre os átomos que vai definir aí as características e propriedades desses materiais, metais, cerâmicos e polímeros, certos? Então, são os principais materiais sólidos utilizados nas engenharias, apresentam características e propriedades diferentes devido aí ao arranjo existente aí entre os seus átomos. Muito bem. Em relação à melhoria, né, das propriedades desses materiais. Então, até a década de 90, a melhoria dos materiais ou produtos era conseguida através do controle dos processos produtivos, sendo todo e qualquer tipo de melhoria realizada em escala macroscópica. Tá? Então, nós temos lá metais, cerâmicos e polímeros, com suas respectivas propriedades. Às vezes, né, é necessário que esses materiais apresentem novas características, novas propriedades. E isso pode ser conseguido, mas sempre sendo manipulado numa escala macroscópica, não numa escala microscópica, certos? Esse fato mudou a partir do advento da chegada da nanotecnologia, que possibilitou a manipulação dos materiais em nível atômico para a melhoria de suas características. Ou seja, a partir
do advento, a partir da chegada da nanotecnologia, foi possível a manipulação da matéria, a manipulação dos materiais numa escala atômica. E essa figura, né, ela representa bem aí a nanotecnologia, né? Ou seja, o poder da manipulação do átomo nas mãos do homem. Tá? Então vamos lá, gente. Então a nanotecnologia é a manipulação dos materiais em escala atômica e molecular. Tá? A nanotecnologia aí é uma ciência multidisciplinar. Ela envolve as áreas da biologia, da física, da química, informática, engenharias e até a medicina. E só para a gente contextualizar, né, o que significa esse termo nanotecnologia, né, o que significa essa escala nanométrica. Então, vamos contextualizar aqui. Então, a base da nanotecnologia é o nanômetro. O que é o nanômetro? É uma unidade de medida, assim como o centímetro, como o metro, por exemplo. Tá? E um nanômetro, ele equivale a 10 a menos 9 metros, ou seja, um nanômetro é a bilionésima parte do metro. E essa escala nanométrica, ela vai ser utilizada aí para medição de nanopartículas, de nanomateriais, tá? Então, de novo, né, ainda, né, dando sequência, né, a comparação de escalas, então vamos lá, ó. Então, por exemplo, um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo tem aproximadamente aí 100.000 nanômetros, tá? Uma hemácia, né, que é uma célula do sangue, ela tem em torno aí de 7.000 nanômetros. Vírus são estruturas extremamente pequenas. Os vírus, eles possuem um tamanho aí de 100 a 120 nanômetros, tá? E aí nós temos, né, como exemplo, né, os nanomateriais, como os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono, eles apresentam aí em torno de 10 nanômetros, tá? E próprio átomos, né? Um átomo, ele tem aí, o tamanho de um átomo é 0,1 nanômetros. Então, se nós colocarmos aí 10 átomos, um do ladinho do outro, esses átomos teriam aí a dimensão aí de 1 nanômetro, certos? Muito bem. Então, só para a gente contextualizar a escala e as dimensões envolvendo estruturas. E na nanotecnologia, as nanopartículas, os nanomateriais, eles devem ter um tamanho padronizado de 1 a 100 nanômetros, certos? Muito bem. Então, aqui só uma escala nanométrica, tá? Quem mais? Obviamente, né? A manipulação aí da matéria e desses átomos nessa escala é feito com microscópio eletrônico de transmissão, tá? Esse microscópio é a ferramenta que vai ser utilizado aí na nanotecnologia. Esse aparelho é capaz de ampliar objetos mais de 500.000 vezes, tá? E não só isso, né? Esse microscópio é capaz de manipular e identificar átomos e moléculas. Ele faz isso, né, porque ele tem um sistema aí de sondas que vai possibilitar tanto a identificação quanto a manipulação dos átomos. De maneira bem resumida, eu deixei esse esquema aí desse microscópio eletrônico de transmissão, tá? O principal componente, né, desse microscópio são as sondas, que nada mais são do que agulhas atômicas que ficam bem próximas aí à amostra, né? Ficam bem próximas aos átomos. Através de uma tensão existente na ponta
destas sondas é possível identificar e até mesmo movimentar átomos, tá? E aqui nós temos um experimento, né, realizado aí no final da década de 80, começo da década de 90, em que nós temos a manipulação de átomos. Tá? Então aqui nós temos a sonda ela tem a capacidade de captar a energia dos átomos, e devido à tensão existente nessas sondas, ela também consegue movimentar aí os átomos, ela consegue manipular os átomos. E esse computador aí ele vai ser associado, né, a programas computacionais, e esses programas, né, vão simular aí esse mundo, né, esse ambiente nanotecnológico. De modo que, aqui nesse outro lado da figura, nós temos aí um primeiro experimento, né, que houve a manipulação de 35 átomos de xenônio, e com essa manipulação, né, foi escrito aí o logo da empresa IBM. Tá? Então, só um exemplo aí da manipulação de átomos. Aqui um outro, anos mais tarde, né, isso daqui foi foi em 1989, final da década de 80. Alguns anos depois, um outro experimento, né, onde foi desenhado aqui um menino, né, e sua bola, né, com a manipulação de algumas dezenas de átomos, tá? Essa imagem aqui está sendo ampliada em 100 milhões aí de vezes, certo? Então, o microscópio, através desse microscópio, é possível, então, identificar e manipular átomos, manipular a matéria em escala atômica e molecular. Aplicações futuras aí da nanotecnologia. Então, através da manipulação de átomos, é possível o surgimento de novas áreas do conhecimento, né, com a criação de novos produtos. Dentre essas áreas, nós temos aí as nanoengenharias, que vai ser responsável pela criação aí de novos materiais. Nós temos aí a nanometrologia, que vai ser responsável pela criação de novas técnicas de medição. A nanoeletrônica, que vai ser responsável pela criação de novos dispositivos eletrônicos, assim também como a nanobiotecnologia, onde vai ser possível a criação de novas próteses, por exemplo, e até mesmo a criação aí de novos medicamentos. Certos? Muito bem, gente. E através da nanotecnologia, né, são criados aí os chamados nanomateriais, tá? São materiais criados a partir da manipulação de átomos e moléculas. E esses nanomateriais, eles apresentam propriedades e características funcionais diferentes dos materiais comuns. E outra característica, né? Esses nanomateriais, eles devem ter um tamanho entre 1 a 100 nanômetros. Então, na nossa escala aqui, voltando nela, uma nanopartícula, um nanomaterial, ele deve, para ser considerado nanomaterial, tem que ter aí de 1 até 100 nanômetros. Tá? Então, nessa dimensão, a matéria ela vai apresentar características diferentes, né, de uma matéria encontrada em uma escala macroscópica. Certos? Muito bem, gente. O que mais? E nós já temos alguns tipos, né, de nanomateriais bastante comuns, como, por exemplo, os nanotubos de carbono, tá? Tal qual o nome sugere, né? São estruturas feitas de carbono. Então, aqui nós temos uma outra forma de encontrarmos carbono na natureza, né, que são chamadas formas alotrópicas do carbono. Então, nós encontramos carbono na grafite, encontramos carbono no diamante e também encontramos carbono aqui nos nanotubos de carbono. Tá? Característica desses nanotubos de carbono.
são materiais extremamente leves, resistentes, são 100 vezes mais resistentes do que o próprio aço. Esses nanotubos de carbono, eles podem ser tanto condutores quanto isolantes elétricos, tá? Outra característica, são impermeáveis e também extremamente flexíveis, tá? Aqui de novo a representação desses nanotubos de carbono. E outros exemplos, né, de nanomateriais, nós temos o óxido de zinco, que ele, como característica principal, ele é um excelente refrator de luz. Nanopartículas de prata, que esse composto é um potente bactericida, pode ser utilizado aí como medicamento, por exemplo. Assim como as nanopartículas de ouro, que são consideradas aí potentes agentes antitumorais, podendo ser utilizados aí para tratamento, para combate ao câncer, tá? E outras formas, né, do carbono, né, são as nanosferas de carbono. Essas nanosferas de carbono são excelentes transportadoras, então elas como de metais, por exemplo, de vitaminas, medicamentos. Então, elas podem ser utilizadas aí tanto na indústria médica, né, na área farmacêutica, quanto também na área de estética. Tá? E o grafeno. Tá? O grafeno, quando ele se dobra, ele forma aí os nanotubos de carbono. Tá? Então, o grafeno aí seria o nanotubo aberto. Também é um material extremamente resistente, 200 vezes mais resistente que o próprio aço. Tá? São materiais leves, elásticos, condutores elétricos e térmicos. E estes nanomateriais, eles podem ser utilizados aí na composição de produtos, né, de materiais tradicionais. E nós temos vários setores aí que utilizam esses nanomateriais nos seus produtos. Tá? Como, por exemplo, né, a indústria da construção civil, em que são utilizados nanotubos de carbono no cimento. A adição desses nanotubos de carbono ao cimento confere aumento de resistência, diminuição da porosidade. Tá? O problema está ainda em relação ao custo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de um cimento com esses nanotubos de carbono está na ordem aí de $30. O setor energético também utiliza os nanotubos de carbono nos painéis fotovoltaicos. Tá? A adição dos nanotubos de carbono nesses painéis vai conferir a esses painéis aí uma melhor conversão de energia solar e energia elétrica, por exemplo. Tá? O que mais? Na indústria eletrônica, né, utilizar esses nanomateriais na confecção aí de nanoprocessadores, por exemplo. Tá? Na indústria de materiais, utilizar aí nanotubos de carbono, grafeno para a criação de novos materiais, materiais que vão apresentar aí novas características, novas propriedades. Tá? A indústria têxtil também é um setor aí que utiliza bastante esses nanotubos de carbono em seus materiais. Tá? Então, nós temos a criação de tecidos, por exemplo, né? Impermeáveis, antitranspirantes. Tá? O setor aí esportivo também utiliza aí os nanotubos de carbono, o grafeno, em seus materiais. Né? Então, nós temos aí raquetes, essa bola de tênis, bicicletas
materiais esportivos de maneira geral, com a presença desses nanotubos de carbono e grafeno. Isso vai fazer com que esses materiais sejam aí mais resistentes. Na indústria de cosmético, né, nós temos a criação de novos produtos, por exemplo, maquiagens com mais brilho. Então, pode ser utilizada aquelas nanosferas de carbono contendo aí íons metálicos. Então, você vai criar aí maquiagens, né, que vai proporcionar aí maior brilho, por exemplo. Protetor solar, contendo aí o óxido de zinco. E também até novos cremes. De novo, as nanosferas de carbono podem conter aí colágenos e vitaminas, por exemplo. Tá? Na área automotiva, criação de novas autopeças mais resistentes, mais seguras, mais eficientes. Tá? E até mesmo a criação de tintas anti-risco, estofado estofados impermeáveis, tá? O que mais, gente? E na área da alimentação também, tá? Então, em alguns países, a nanotecnologia é utilizada na embalagem de alimentos. Então, com isso, nós temos aí as chamadas embalagens inteligentes. Essas embalagens aí contêm aí, sensores, né? E estes sensores, eles são capazes de informar aí o grau de deteriorização do alimento, por exemplo. Tá? Então, tudo isso é fruto, né, da nanotecnologia. Na área da saúde, através da nanotecnologia, pode ocorrer aí o surgimento, né, a criação de novos medicamentos, por exemplo. Tá? Esses medicamentos, né, eles vão ter aí uma ação mais específica, por exemplo. Com relação às vantagens e desvantagens dos produtos nanotecnológicos, como vantagem, nós podemos citar aí que os produtos nanotecnológicos apresentam grande durabilidade e grande resistência. Tá? Como desvantagem, ainda a produção ocorre ainda em pequena escala, e isso faz com que nós temos como desvantagem também aí um alto custo desses nanomateriais, tá? E principalmente, né, nós temos duas questões que precisam ser respondidas, como por exemplo a necessidade de pesquisas relacionadas ao impacto na saúde. Então, qual que é o impacto desses nanomateriais na nossa saúde? Então, ainda não se sabe. Tá? E o mesmo vale aí para o impacto relacionado ao ambiente. Qual que é o impacto desses nanomateriais aí ao ambiente? Então, essas questões, essas indagações, só serão respondidas com investimento aí em pesquisas. Certos? Muito bem, gente. As perspectivas futuras, né? Então, a nanotecnologia, ela representa, então, a nova fronteira do conhecimento, tá? E seu domínio representa um novo salto tecnológico. Então, é importante aí que os países, né, invistam em nanotecnologia. Muito bem, gente. Hoje não tem questões lá no portal do aluno. As questões de hoje, né, como nós estamos bastante adiantados e como nós realizamos bastante questões, as questões de hoje elas vão ficar aí para a semana que vem, para o dia 27. Então, só repetindo o questionário, né, as atividades da semana passada, do dia 13, e da semana que vem, dia 27, a média dessas atividades vai compor aí a nota da P2. Certo, gente? Muito bem. Obrigado.